Falando de medo, o que é que vem? As lembranças, né? O medo de vir aqui fazer um vídeo ao vivo. E aí quando eu olho para trás, eu vejo os passos que eu venho caminhando para poder enfrentar esse medo e outros medos. E o quanto cada passo que me leva nesse enfrentamento tem me auxiliado bastante para que eu possa crescer dentro de mim. Para que eu possa evoluir dentro de mim, para que eu possa amadurecer dentro de mim e passar um pouquinho para adiante. Né? O medo, nós temos aquele medo saudável, que é o medo que nos vem alertar, aquele medo que nos deixa alerta, né? É um medo saudável. Se você vai atravessar a rua, você vai atravessar de qualquer forma? Não. Você vai olhar para os lados, por quê? Porque você tem medo. Então o medo vem lhe mostrar o valor que a vida tem. Ele lhe alerta para o valor que a vida tem e para os cuidados que a gente precisa ter para viver essa vida. Então eu vou olhar para as ruas, você vai olhar para as ruas, para os lados, para o sinal se está fechado. Você vai observar, eu posso agora passar. Então aí sim, é um medo saudável. Diferente daquele medo que ele paralisa, que é o medo neurótico. Aquele medo que te impede de dar passos na vida. Aquele medo de se sentir incapaz diante de um passo enorme que você quer dar. E se você chegar lá, você tem medo de não dar conta de tudo aquilo. Você tem medo de não dar conta daquelas responsabilidades. Ou você simplesmente tem medo de enxergar que tem muitas responsabilidades naquele cargo, por exemplo, que você quer. Então você tem medo porque você não quer todas aquelas responsabilidades. Mas tudo na vida exige de nós responsabilidades. Então, o que é você enfrentar o cargo dos seus sonhos sabendo que vai ter responsabilidades? Se você enfrenta o seu dia a dia com inúmeras responsabilidades, que por se tornarem tantos comuns, a gente acha que não é tão desafiador. Viver a vida é desafiador e é maravilhoso. Então, se você tem medo, é preciso desconstruir esse medo. Mas para desconstruir, é preciso enxergar que esse medo existe. Que essa energia existe. E enxergar a necessidade de trazer à tona, de deixar vir para ser trabalhada, para ser desconstruída. Todo medo tem por detrás uma justificativa, uma explicação. Então, se você tem um medo que você não entende de onde vem, tem sempre uma causa. Seja por uma crença coletiva, seja por uma crença de alguém que lhe apontou e disse que você não era capaz, e você tomou aquilo para si, e passou a se sentir realmente incapaz. Ou seja, por um medo, como eu falei, das responsabilidades de dar um passo. Medo de prosperar, medo de crescer, medo de andar na rua, enfim, tudo tem um motivo. Os medos têm um motivo por detrás. Então é preciso identificar. Para identificar, você precisa conhecer, entender, você precisa enxergar. Como é que você vai identificar algo que você não enxerga? Então você precisa olhar para aqui, para dentro de você. Porque as pessoas de fora, os terapeutas, os psicólogos, seus melhores amigos, sua esposa, seu marido, vão lhe auxiliar para que você possa superar, para que você possa enxergar. Mas é você dando os passos que vai realmente enxergar. É você quem vai enxergar a existência daquele medo intenso, que muitas vezes ele deixa tão desequilibrado, tão fora de si que você nem compreende. Às vezes vem tão à tona com uma força tão grande que você nem entende por que é que veio. E por que é que veio com aquela intensidade. Boa tarde, Emília, seja bem-vinda a essa live, né? E aí você vai, vem tão à tona de uma forma tão forte aquele medo e você não entende o porquê. Às vezes você entende, às vezes você já identificou que aquele medo existe, às vezes não. Então, quando vem assim, é porque está lá no arquivo mental, no arquivo do nosso inconsciente, naquele baú lá lotado de medos, de complexos, das sombras, como a gente fala. As sombras, elas são as nossas imperfeições, mas também são partes talentosas, são potenciais da nossa alma que ficou lá guardado na escuridão. Como eu falei, quando alguém lhe apontou e disse que você não era capaz na sua infância, na sua adolescência, você guardou aquilo e passou a tomar aquilo como verdade. Então você negou e guardou lá no fundo do baú e você não olhou mais para aquilo. Você passou a acreditar que você era incapaz e você guardou aquela capacidade que você tinha, você guardou lá no fundo daquele baú, tornou-se sombra. Porque você não deu mais atenção, porque você continuou e continua a acreditar que você é incapaz. Então tá ali, é uma sombra também. Normalmente nós temos medo de mergulhar no nosso interior, porque a gente sabe, até mesmo inconscientemente,
que a gente vai encontrar nossas dores lá do passado, a gente não quer reviver aquelas emoções. Mas enquanto a gente não revive as emoções do medo, ele vai se alimentando. Quando a gente nega, a gente alimenta. Quando a gente não dá importância, a gente alimenta aquilo que a gente não dá importância. Continua ali guardado. Em algum momento da vida vem à tona. Se não veio ainda, vem à tona. Para que seja trabalhado. É a nossa parte inconsciente que a gente precisa trazer para a consciência, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter dias melhores. Quem é que gosta de sentir aquela intensidade, daquela energia, daquela carga energética pesada que o medo nos traz? O medo neurótico, como eu falei, o medo saudável, ele vai nos alertar para a vida. Vai nos alertar para a gente ter cuidado em atravessar a rua, como eu falei como exemplo, né? Então vai nos alertar. Eu vou atravessar a rua, mas espera aí, o sinal está fechado, o sinal está aberto, eu não posso ainda. É o medo saudável, mas o medo neurótico não traz saúde nenhuma. Só traz nocividade, mexe com a gente e a gente sabe hoje, é muito mais que comprovado o quanto que as emoções influenciam a saúde do nosso corpo. Porque mexem com o nosso mental, mexe com o nosso emocional, nos desequilibra, desencadeia transtornos, síndromes, enfermidades, dores e por aí vai. Então a gente precisa tomar consciência da existência dessa dor para que a gente traga à tona, para que a gente trabalhe essa dor e para que a gente se liberte dessa energia, desse sentimento. Mas não acho que você vai matar a dor. A dor, ela não morre. Ela se desconstrói para se reconstruir. É um processo de renovação. Assim como a gente também se desconstrói no desencarne, na morte, para nos reconstruir, para nos renovar melhores. Para que a gente venha ainda melhor, mais amadurecido, mais amadurecida, mais evoluída para seguir adiante. Então a gente precisa compreender que existe aquele medo, a gente precisa enxergar e para isso a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer. Para que a gente identifique, existe aquele medo. E você vai ver que há outros medos também, que até você nem lembrava que existia, porque você negou todo esse tempo, deixou lá no baú, lá guardado e foi colocando tantas roupas, tantos trecos, tantas tralhas, como a gente fala, um por cima do outro. Até que esse medo vem à tona. E quando vem à tona, muitas vezes vem como em forma de criança. A sua criança interior ferida que você guardou lá. Porque você passou aquele trauma que lhe causou todo esse medo lá na infância. E aí você não soube lidar com ele, você guardou, você arquivou lá no baú. Então muita gente, quando vem à tona, muita gente se recorda da infância. Vem aquela imagem, tem gente até que se encolhe todinha, que abraça as perninhas na cama e começa a chorar. Olha só a posição de feto, é onde você se sentia protegido da sua mamãe, protegido do mundo, dentro da barriga da sua mamãe. Por que é que você acha que muitos adultos fazem isso? Eu já fiz isso. Quem nunca passou por um momento assim de dor, ou de medo, ou de tristeza, e você se encolhe todinha? Né? É uma representação ali de um sentimento de proteção. Eu quero ser protegido, eu quero ser protegida. Aqui em Colidi eu me sinto protegida, eu me sinto longe do mundo. Mas quando a gente vem ao mundo, a gente vem para evoluir, a gente vem para crescer. Por isso a importância da gente trabalhar tudo isso. Dores, traumas complexos, inúmeras outras questões é preciso ser trabalhada para que a gente cresça, para que a gente se liberte, para que a gente siga adiante. E para a gente seguir adiante, desfrutar de dias melhores, a gente precisa se conhecer. E essa pandemia veio mostrar isso de uma forma mais forte. Da forma mais dolorosa, sim, porque foi necessário. Deus permitiu que tudo isso acontecesse justamente para que a gente enxergasse que nós temos inúmeras dores por dentro, que nós temos inúmeros aspectos, características que precisam ser modificados dentro de nós, para que a gente seja melhor para nós mesmos, primeiramente, conosco mesmo, e que a gente possa agir de uma forma melhor com o outro, ajudar mais um outro, ser um ser que agrega a vida do outro, assim como o outro também vem agregar a nossa vida. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa identificar tudo isso. Para que a gente identifique, a gente precisa se conhecer para seguir adiante, para desfrutarmos de dias melhores, né? E aí posso trazer inúmeras outras questões, não só a questão do medo, tô falando aqui do medo porque é o que veio, né? Como eu falei no início aí do vídeo, eu comecei a falar um pouquinho, gravar um vídeo sobre o medo e aí veio à tona, eu vou fazer ao vivo, nem pensei, nem avisei a ninguém, nem pensei, liguei aqui ao vivo e vamos lá.
né? E por quê? Como eu falei no início, porque eu venho desconstruindo em toda essa pandemia o medo de falar em público. Mas como é que você acha que eu cheguei até aqui? Né? Aqui gravando um vídeo ao vivo. Por que é que você acha que muitos vídeos meus são assim, na lata? Né? E eu tô sendo sincera. Mas quem imaginava que eu estaria aqui há um ano nessa pandemia gravando vídeos, postando vídeos? Então eu entendi que aquele medo ao mesmo tempo era algo que eu sonhava, eu gostava muito. Eu tinha vontade de falar assim, abertamente, mas eu tinha medo. Medo do julgamento, medo de embolar, medo de me perder na fala, medo de não ser capaz de dar conta da gravação de um vídeo ao vivo, ou até mesmo um vídeo gravado que eu posto. Medos que paralisam a gente e impedem que a gente cresça no sentido de maturidade, seja no sentido de prosperidade também, enfim, inúmeras outras questões, inúmeros outros aspectos. Então a gente precisa enfrentar esses medos. E na pandemia eu tive que aprender a enfrentar. Se eu tinha vontade de falar assim em público, passar um pouquinho do que eu venho aprendendo nos estudos, nas palestras que eu assisto, na pós-graduação, enfim. Se eu queria passar um pouquinho desse conhecimento adiante, inclusive sendo consultora terapeuta, né, e com fé em Deus futuramente também uma psicoterapeuta, né? Se eu queria isso, eu precisava desconstruir esse medo, né? Então eu comecei a desconstruir, a enxergar as capacidades que eu tinha. E que eu tinha medo de colocar aqui em curso, porque eu tinha medo de julgamento. Mas eu postei hoje mais cedo uma frase que eu achei bem interessante do Instagram de Freud Oficial, e aí falava sobre os pontos de vista, né? Todos nós partimos de um ponto de vista. Então foi um ponto que me auxiliou bastante a entender essa questão de julgamento. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda, amiga, né? E aí foi uma coisa que me ajudou bastante. Em 2018, eu acho, 2017, eu entrei num curso de dança contemporânea. Nunca imaginei entrar naquele curso de dança contemporânea. Eu tinha medo de me apresentar em público. E eu sabia que a partir do momento em que eu entrasse naquela dança contemporânea, maravilhosa aquele tempo, eu sabia que eu teria que me apresentar, então eu morria de medo. E aí a minha professora, eram 2 professores, um casal maravilhoso de amigos. E aí ela me disse no dia da apresentação: Ana, quando a gente sente medo, na maioria das vezes por trás a gente tem algum conhecimento daquilo que a gente fala, daquilo que a gente estuda. Não deixe que o medo lhe paralise, vá lá e faça a sua apresentação. Isso me deu um alento tão grande que até hoje eu levo para inúmeras pessoas isso que ela me falou. Então eu comecei a seguir mais e mais adiante. Eu tinha medo de chegar aqui e paralisar. E aí uma coisa também que eu aprendi na pós-graduação na época, que um professor disse assim: todas as pessoas julgam. Todos nós julgamos. Eu julgo, você julga, até inconsciente. Ai, mas eu não falo mal de ninguém, Ana, mas você julga, mesmo que é inconsciente, a sua mente julga. Porque a nossa mente, ela é julgadora. A gente julga o tempo todo. E sabe por que a gente julga? Como disse o professor, porque nós temos opiniões. Nós temos ponto de vista. E o meu é diferente do seu, que é o diferente da sua mãe, do seu pai. É aí que a gente julga. A gente julga mais quando a gente quer impor a nossa opinião para o outro. A gente quer impor que aquela pessoa tenha a mesma opinião que eu. Não dá. Ela só vai ter a mesma opinião que eu se ela compartilhar da mesma visão. Ou ela pode sim passar a ver do modo como eu vejo, se ela quiser ceder, deixar de ser ela mesma. E muitas vezes isso acontece até inconscientemente para agradar. Olha o perigo de você agradar, de querer agradar o mundo, de querer agradar as pessoas. Você deixar de ser quem você é. E aí você vai escondendo e vai guardando lá no baú aquela sua essência. Então, quando aquele professor ensinou isso para mim, foi uma das coisas mais maravilhosas e eu trago até hoje, né? A gente vai sempre receber críticas construtivas e destrutivas. E aquelas que são destrutivas, eu me pergunto, como o professor falou, se questione, o que é que você vai escolher? Levar aquela crítica destrutiva como construtiva? Tem alguma coisa a você tirar daquilo, alguma coisa bondosa daquilo? Foi uma crítica muito invasiva? Se foi, deixa passar, não se importa. Não é você, não é seu, era aquela pessoa que está ali julgando. Mas se você for olhar a vida daquela pessoa, quantas imperfeições aquela pessoa também tem.
Assim como eu também tenho, assim como você também tem. Todos nós somos imperfeitos. Jesus não era perfeito, imagine nós. Né? Então a gente está aqui para aprender, para crescer, para se desconstruir e nos reconstruir novamente, para que a gente possa seguir adiante. Então é importantíssimo que a gente se desconstrua para nos renovar, desconstruir tantos medos e para que a gente possa enxergar mais e mais as nossas capacidades. Quando a gente vai enxergando a nossa capacidade, a gente vai colocando em prática, toda aquela energia do medo ela vai se desfazendo, ela vai se desconstruindo. Tudo vai se tornando diferente. É doloroso no início? É doloroso, eu não escondo de ninguém. O autoconhecimento dói. Eu venho seguindo há 3 anos, mais ou menos. Talvez um pouco mais. Dói, mas é libertador. Pior é continuar na dor que eu sentia. Sem querer enxergar, sem querer buscar que tinha um medo. Sem querer procurar o que é que tinha por detrás daquele medo que eu não entendia. Aí sim era doloroso. E eu não queria passar a minha vida toda sentindo uma dor daquele trauma, sentindo medo por isso ou por aquilo, eu decidi enfrentar. Quando eu comecei essa questão do autoconhecimento na psicoterapia transpessoal, na pós, eu comecei a compreender mais e mais, eu comecei a me entender mais e mais. E tem me ajudado bastante. E é por isso que eu estou aqui, falando pra vocês ao vivo, deixar esse vídeo gravado e vou pedir a vocês, curtam aí, compartilhem essa informação, porque tem tanta gente precisando escutar tudo isso. Tem tanta gente que nem enxergou ainda que existe um medo tão profundo que está lá guardado, arquivado no baú do esquecimento, seja qual for o motivo. Então é importante que a gente enxergue que existe um medo. Aceitar que a gente sente aquele medo. Se deixar sentir aquele medo por mais que doa, porque mais doloroso será se você continuar alimentando aquela dor da infância, da adolescência, na fase atual, da fase adulta. Vai ser muito mais doloroso porque você vai continuar alimentando e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até tomar uma dimensão que você não vai ter mais controle. Então, antes que chegue essa dimensão, começa a desconstruir, começa a descascar toda aquela cebola que está escondendo a sua essência, para que você possa trazer à tona as suas capacidades, seus talentos, que você nem vê que tem. A sua força, a sua fé, que às vezes você nem vê que tem. Você nem consegue enxergar, porque você está tão repleta de negatividade que o outro diz, que as crenças falam, que a crença coletiva, que a sociedade fala, que você não enxerga. E aí com o tempo você vai começando a enxergar, porque você está mergulhando, você está se conhecendo, você está descascando aquela cebola, tirando as camadas para encontrar a sua essência. E ao encontrar a sua essência, vai lá, siga adiante, traz ela, acolhe aquela essência, acolhe também as sombras, as cascas da cebola, né, que é toda a alimentação da negatividade, do medo, do sentimento de incapacidade, de abandono, seja lá o que for, vai acolhendo. Cada casca que você retirar, que você tirar, vai acolhendo. São partes de você, né? São partes da sua essência, que você construiu, mesmo inconsciente. Você não sabia. Ana, eu não sabia, eu era criança, ok. Mas construiu, mesmo inconsciente você construiu, então tá lá no seu inconsciente. E é hora hoje de trazer isso para o discernimento e seguir adiante. Né? Então vai acolhendo cada casquinha dessa cebola aí para ir adiante e se libertar, se curar de todas essas dores e sofrimento, seguir e chegar ao patamar onde você sempre sonhou, enxergar, né? Profissional, familiar, amoroso, pessoal, principalmente espiritual, já evolui bastante, né? Então vai lá conduzindo essas suas partes, essas partes que são suas, conduzindo a si mesmo, para que você possa se libertar de toda essa intensidade, de toda essa energia e voltar a ser sua essência. Beijo enorme, uma ótima tarde de quarta-feira para todos vocês.